Olá pessoal, tudo bem? Novamente estamos aqui para continuar com o curso de Teologia Básica gratuito online. Agora vamos para o item 14, que seria a doutrina da santificação. Vamos em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, definindo a santificação, temos a palavra no grego do Novo Testamento, agiasmos, usada em Hebreus 12:14, que significa separação e consagração para a possessão divina, santidade, pureza social e íntima, conforme o autor W.C. Taylor, e ainda conforme Fritz Rienecker e Cleones em Chave Linguística do Novo Testamento, página do grego, página 531, diz assim: na Epístola aos Hebreus, agiasmos é explicada como uma aproximação ao Senhor com uma consciência limpa, lá em Hebreus 10, 14 e 22. Uma verdadeira aceitação do sacrifício de Cristo que leva o adorador à comunhão com Deus. Temos também a palavra agios, no grego, que significa separado do uso profano por Deus e para Deus. Vamos dar sequência? Então, conforme já exposto etimologicamente, ou seja, no princípio da questão linguística, a santificação bíblica significa separação para o uso e posse de Deus. Nós somos separados, nós somos levados a ser instrumento de Deus nessa terra. Esse conceito é expresso transparentemente em vários textos, como Jeremias capítulo 1, versículo 15. Vamos lá em Jeremias capítulo 1, versículo 15. Diz assim: estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. O Senhor convocando o povo para se santificar. Êxodo 19. Êxodo 19, versículo 6. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. E lá no versículo 22 diz assim: mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Essa definição também está em Romanos. É muito sério essa doutrina da santificação. A santificação, ela é gerada dentro de nós para que nós consigamos romper as consequências do pecado que estão gerando em nós. Romanos 1 diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Deus é absolutamente santo. Tudo e todos quantos se relacionam com ele devem ser igualmente santos. O ato de santificação deve ser espontâneo, fervoroso, perseverante e permanente. A santificação é um processo espiritual
e deve ocorrer na vida de cada filho de Deus. Vamos em Atos, capítulo 20, versículo 32. Vamos ver o que diz lá em Atos, capítulo 20, versículo 32. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Lá em Atos 26, 18, cita-se também sobre a santificação. E 1 Coríntios, capítulo 6, vamos nessa passagem também, para verificar pela palavra de Deus a questão da doutrina da santificação. Se somos salvos, nós devemos estar sendo santificados para a possessão de Deus. 1 Coríntios 6, 11 diz assim: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Os objetivos da santificação. Primeiro, agradar a Deus. Está em Romanos, capítulo 8, versículo 8. Nós somos santificados para agradar a Deus, porque Ele nos salvou. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então devemos o que? Estar pendendo para o Espírito, estar pendendo para a santificação, estar pendendo para o caminho correto, a obediência da palavra, tornando-nos participantes de Deus. Está em Hebreus, capítulo 3, versículo 14. Hebreus 3, 14. Diz assim: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Levítico, capítulo 11, versículo 45, lá no Antigo Testamento, no Pentateuco, 11, versículo 45, diz assim: eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Os objetivos da santificação também é nos tornar apto para servir a Deus. 1 Tessalonicenses, no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, diz assim: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Entrarmos na presença de Deus é o objetivo da santificação. 1 João, versículo 3, verso 3. 1 João 3, no Novo Testamento, diz assim: todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Efésios, capítulo 5. Gálatas, Efésios, capítulo 5, versículo 25. Diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Aleluias. Então, os objetivos da santificação, retomando, é agradar a Deus, é nos tornar participante de Deus, é nos tornarmos aptos para servir a Deus, é entrarmos na sua presença. Os instrumentos da santificação. O primeiro instrumento é o sangue de Jesus, que pode nos purificar. Está em Hebreus, capítulo 13, versículo 12.
Vamos lá. Hebreus 13, 12. Diz assim: assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. João 10, 10. Hebreus 10, 10 diz assim: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Versículo 7 diz assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o primeiro instrumento é o sangue de Jesus. O segundo é a palavra de Deus. O poder santificado da palavra é inquestionável. Vamos lá em João, capítulo 17, versículo 17. Ele aponta assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela nos santifica. Por isso que é mister que todos que são cristãos tenham o devocional diário com a palavra. Salmos 119, versículo 11. Salmos 119, versículo 11. Diz assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Hebreus 4:12. Vamos lá em Hebreus 4:12. O poder da palavra de Deus para santificar. Ela vai santificando aqueles que estão buscando essa palavra. Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Esse é o poder santificador da palavra. Esse é o poder santificador do sangue de Jesus. E também o Espírito Santo, ele tem o papel também de nos santificar. Isso está em Romanos. Vamos lá em Romanos, capítulo 15, versículo 16. Romanos 15, 16 diz assim: de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta agradável ou aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Diz assim: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. 1 Coríntios 6, versículo 11, que também cita essa santificação pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 11. Vamos lá. Tudo embasado na palavra, irmãos. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A vida do crente é uma vida muito intimamente relacionada com o Espírito Santo e com Cristo. Quais as áreas da santificação? O homem é um ser triuno, ele é constituído de corpo, alma e espírito. Essas três áreas do ser humano são visadas por Deus para serem submetidas a um maravilhoso processo de santificação. Primeiro, o espírito.
manter com regularidade o nosso relacionamento com Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16 e Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5:5, vamos ver o que está falando lá. Em Romanos 5:5 diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Evitar qualquer bloqueio em nossa vida de adoração. Esse é o processo de santificação. Está em João, capítulo 4, versículo 23. Diz assim, esse versículo é maravilhoso. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso é a ação da santificação no nosso espírito. A alma, uma palavra muito abrangente em toda a Bíblia, no grego, psique, alma, vida, o indivíduo, pessoa, coração, a alma como essência diferente do corpo e não dissolvida pela morte. No hebraico a palavra é nepesh, a força vital que se manifesta na respiração, pessoa individual, personalidade, etc. Portanto, em relação à santificação da alma, em sua abrangência, é bom santificar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nosso entendimento e a nossa vontade. Isso é o processo de santificação na nossa alma. O corpo é mais uma parte do homem triuno que a santificação tem a sua ação. Muitas igrejas pregam e ensinam que a Deus somente interessa o coração, não fazendo diferença a maneira como vivemos ou utilizamos nosso corpo. Contudo, o ensino bíblico é diferente. Devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Está em 1 Coríntios 6:20. Vamos lá em 1 Coríntios 6:20. Diz assim: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Cada órgão do nosso corpo precisa ser santificado. Devemos, portanto, glorificar a Deus através do corpo, 1 Coríntios 6:20, controlando Tiago 3:2, mortificá-lo, 2 Coríntios 4:10, abstendo-se de toda aparência do mal, 1 Tessalonicenses 5:22, e vigiando, Lucas 21:36.